Uma luz progressiva. Mas o caminho dos justos é como a luz de um amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Igreja Romana já atingiu um patamar de glória que a atualidade hoje desconhece. O período de maior glória da Igreja Romana registra-se como a Idade das Trevas, ou Idade Média. A própria história se encarregou de desmascarar esse poder que vem das trevas. Foi decretado por lei que a Bíblia era um livro proibido. Réplicas desses aparelhos de tortura fazem parte do acervo do Museu da História da Inquisição em Belo Horizonte. O museu exibe painéis, documentos e gravuras sobre esse período obscuro da humanidade, como estes 2 livros, espécies de manual do processo de julgamento, com as regras seguidas à risca pelos inquisidores, desde o julgamento até a execução nas fogueiras. O museu mostra ainda que a Inquisição teve um momento importante no Brasil. Os primeiros judeus, já convertidos em cristãos novos ainda na Europa, chegaram nos navios de Pedro Álvares Cabral. E muitos foram penalizados, torturados, mortos, presos, para que não lesse, não transmitisse, não adquirisse Bíblias. O mundo estava mergulhado em densas trevas e conhecimento da palavra. Muitos nunca tinham nem visto a Bíblia. Muitos padres, monges, teólogos, bispos, muitos apenas liam os escritos dos pais da igreja, dos padres, dos bispos, e a Bíblia mesmo por eles era desconhecida. Para tirar o mundo do abismo da falta de conhecimento daquela época, Deus foi usando homens, foi dando luz aos homens. Vários homens que foram usados por ele para restaurar a verdade. Mas essa luz não poderia brilhar toda de uma única vez. E Deus foi restaurando pouco a pouco as suas verdades perdidas há muito tempo. John Huss, um desses grandes homens, foi chamado por Deus e começou a sua obra. O espírito de Huss, nesta fase de sua carreira, parece ter sido o cenário de doloroso conflito. Embora a igreja estivesse procurando fulminá-lo com seus raios, não havia ele renegado a autoridade dela. Infelizmente, Rússia ainda achava que Deus tinha dado autoridade a um poder corrompido. A igreja de Roma era ainda para ele a esposa de Cristo e o Papa, o representante e vigário de Deus. O que Rússia estava a guerrear era o abuso da autoridade, não o princípio em si mesmo. Isso acarretou o terrível conflito entre as convicções de seu entendimento e os ditames de sua consciência. Se a autoridade era justa e infalível, como queria que fosse, como poderia acontecer achar-se obrigado a desobedecer-lhe? Obedecer, compreendia-o ele, significava pecar. Mas por que a obediência a uma igreja infalível levaria a tal situação? Era esse o problema que não podia resolver. Esta a dúvida que o torturava sempre e sempre. Isso o levou a adotar para sua própria orientação e para a guia daqueles a quem pregava a máxima de que os preceitos das Escrituras, comunicados por meios do entendimento, devem reger a consciência. Em outras palavras, de que Deus falando na Bíblia e não a igreja falando pelo sacerdócio é o único guia infalível. Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Por meio desses seus servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Havia, porém, muitos e grandes obstáculos a serem por eles enfrentados, e ele os guiou, passo a passo, conforme podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. John Huss, esse homem usado por Deus, trouxe várias verdades à tona. De século em século, outros fiéis obreiros deviam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. John Huss defendia as Escrituras como a verdadeira revelação de Deus.
Deus levanta também outro homem, Lutero. E Lutero avança com mais luz, mais do que John Huss já havia trazido. Não vamos aqui relatar todos os homens em sua sequência precisa, nem todos aqueles que trouxeram grande luz, mas um pequeno resumo para nós vermos a limitação de cada um. Lutero teve entendimento que os padres, bispos, papa ou qualquer outro homem não tinham poder para perdoar pecados, nem autorização para ouvir a condição de pecados do povo. Nesse tempo, a Igreja Romana vendia um certificado que a história chama de indulgência, que era a certificação de perdão de pecados, coisa totalmente pagã, satânica, e Lutero elaborou as famosas 95 teses contra a venda de indulgência. Todo pecado tinha seu preço, e aos homens se concedia livre permissão para o crime, contanto que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Lutero pregou que o perdão do pecado não poderia ser adquirido por um papelzinho de indulgência. Jesus é o único caminho. Jesus morreu em lugar do pecador. Pela fé devo eu acreditar nesta salvação. Essas grandes mensagens de Lutero abalaram o mundo. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. O Grande Conflito, página 149. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo, desde aquele tempo até hoje. Nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Zwinglio, ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. Quando comecei a devotar-me inteiramente às Escrituras Sagradas, diz os relatos Zwinglio, a filosofia e a teologia eclesiástica sempre me surgiram disputas. Finalmente cheguei a esta conclusão. Deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. Ainda se achavam dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. John Wesley. Os irmãos Wesley foram declarados inclementes e acusados de orgulho e vaidade, porque não rendiam homenagens aos mestres populares de seu tempo. Nesse tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da Igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus. Disse Wesley: a lei moral, contida nos 10 mandamentos e encarecida pelos profetas, Cristo não anulou. Wesley advogou a harmonia perfeita da lei e do Evangelho. Há, portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente nos abre o caminho para o Evangelho. Foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades antigas numa nova luz, se estivermos dispostos a aceitá-las, mas precisam ser recebidas do próprio modo que o Senhor preferia enviá-las. Ellen G. White. Ainda há muita luz a irromper da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Esta mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com sua glória. A grande questão decisiva deve ser apresentada a todas as nações, línguas e povos. Teve mais de 2.000 visões e sonhos proféticos. Escreveu mais de 20.000 páginas. Foi a mulher que mais escreveu. No entanto, o mundo não tem interesse em divulgá-la como a maior escritora. Ela escreveu sobre educação, profecia, saúde, comentários bíblicos, etc. E ela mesma revela que Deus ainda falará muito, revelará muita luz ainda a seu povo. Apocalipse 3,17. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que tu és coitado e miserável, e pobre, e cego e nu. A Bíblia nos diz que o maior obstáculo para a revelação da luz é que a síndrome de Laodiceia,
pode fazer com que os homens não se sintam na necessidade de avançar acima dos seus líderes. Os que seguiam John Huss poderiam dizer: não posso seguir os ditames de Lutero, pois Deus usou Huss. Os que seguiam Lutero poderiam dizer: não vou seguir os ditames, as revelações de Zwinglio, pois Deus usou Lutero. E se Deus quisesse revelar as mesmas coisas de Zwinglio, teria revelado a Lutero. E muitos poderiam cair nesse engano e rejeitar. A síndrome de Laodiceia poderia causar a rejeição das novas revelações dadas a Zwinglio, assim como o espírito de Laodiceia poderia fechar a mente dos seguidores de Zwinglio para as novas revelações de Wesley. E assim, o povo adventista não negou a luz de todos os seus reformadores do passado, e de cada um deles juntou-se as grandes gemas da verdade, aonde o povo adventista colocou em prática os pilares de sua fé. Mas não esqueçamos, foi revelado ao povo adventista que Deus ainda tinha muita luz a revelar ao seu povo. Satanás influirá, porém, de tal maneira sobre os elementos não consagrados da mente humana que muitos não aceitarão a luz do modo designado por Deus. Há ainda muitas verdades preciosas a ser reveladas ao povo neste tempo de trevas e perigo. Mas é o determinado propósito de Satanás impedir que a luz da verdade brilhe no coração dos homens. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. A luz progressiva nunca rejeitou a luz dada a todos os seus reformadores anteriores, de maneira que a nova verdade trazida não derruba a mensagem já revelada anteriormente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.